Jesus, em sua vida e em seus ensinamentos, mostrou a todos nós como viver com confiança, superando o medo e a ansiedade. Ele não apenas nos chamou para confiar em Deus, mas nos deu poderosos ensinamentos para nos libertarmos das prisões do medo. Ao longo de sua jornada, ele nos apresentou verdades eternas, que, quando aplicadas, nos ajudam a viver livres, confiantes e cheios de fé, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Vamos explorar 15 desses ensinamentos que podem nos ajudar a vencer qualquer medo. 1. Não andeis ansiosos pelo amanhã. Mateus 6:34. A primeira lição de Jesus para vencer o medo está em não nos preocuparmos com o futuro. Muitas vezes, o medo nasce daquilo que não podemos controlar, do que ainda está por vir. Mas Jesus nos diz para não andarmos ansiosos pelo amanhã. O amanhã pertence a Deus e Ele cuida de cada um de nós. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Quando paramos de nos preocupar com o que não podemos controlar, ganhamos liberdade. Cada dia tem seus próprios desafios, mas Deus já está lá, esperando para nos ajudar. Por que Jesus nos diz para não andar ansiosos? A ansiedade sobre o amanhã é uma das grandes fontes de sofrimento emocional. Muitas vezes, nos pegamos pensando no que pode acontecer no futuro, criando cenários de medo ou preocupação. Jesus, então, nos chama para uma vida mais leve, livre de ansiedades excessivas. Ele sabe que quando nos preocupamos com o futuro, estamos roubando nossa paz no presente. A ansiedade cria um peso que não devemos carregar. Aqui estão algumas razões poderosas pelas quais Jesus nos orienta a não andar ansiosos pelo amanhã. Ansiedade rouba nossa paz e confiança em Deus. Quando estamos ansiosos sobre o futuro, esquecemos de confiar no cuidado constante de Deus. A ansiedade nos distrai da realidade de que Deus está no controle de tudo. Ele cuida de nós, tanto no presente quanto no futuro. Ao focarmos no que não podemos controlar, deixamos de ver as bênçãos e a paz que Deus nos oferece neste momento. O amanhã já pertence a Deus. Deus já está no futuro. Ele conhece todas as situações que nos causam medo e preocupação antes mesmo de acontecerem. Quando Jesus diz, não vos inquieteis, Ele está nos lembrando de que, se entregarmos nossas preocupações a Deus, Ele tomará conta do que está por vir. Não precisamos tentar carregar esse peso sozinhos. O foco deve ser o presente. Jesus nos ensina a viver no agora. O que é importante é o que podemos fazer hoje, como podemos agir com fé e confiança em Deus agora. O amanhã, por mais que seja incerto, é uma preocupação que tiramos de nossas mãos e entregamos a Deus. Viver o presente com fé é o que nos ajuda a ter paz e sabedoria para tomar as decisões do dia de hoje, sem o peso do futuro. O amanhã trará seus próprios desafios. Jesus também nos ensina que, se já estamos preocupados com o amanhã, estamos nos sobrecarregando com algo que nem mesmo aconteceu ainda. Ele nos lembra que cada dia tem suas próprias dificuldades e não precisamos adicionar ao nosso fardo com preocupações desnecessárias. Quando enfrentarmos os desafios de amanhã, Deus estará lá para nos dar a força que precisamos. Ele nos dá graça para cada dia e não para os dias que ainda virão. A ansiedade impede que vejamos as bênçãos diárias. Quando estamos obcecados com o futuro, corremos o risco de não perceber as bênçãos que Deus nos dá hoje. A gratidão e a paz vêm de reconhecer e aproveitar as coisas boas que temos agora. Viver no presente, sem a constante preocupação com o que ainda não aconteceu, nos permite focar nas maravilhas de Deus em nossa vida cotidiana. Como aplicar esse ensinamento na vida cotidiana? Agora que entendemos um pouco mais sobre o que Jesus quer dizer ao nos ensinar a não sermos ansiosos, é importante pensar em como podemos aplicar isso em nossa vida. Confie no cuidado de Deus. Quando surgirem pensamentos de preocupação sobre o futuro, pare um momento e ore.
entregando essas ansiedades a Deus. Lembre-se de que Ele cuida de você e já tem um plano para a sua vida. Pratique o desapego do controle. Muitas vezes, nossa ansiedade vem do desejo de controlar tudo ao nosso redor. Precisamos reconhecer que, embora possamos tomar decisões no presente, o futuro está nas mãos de Deus. Isso não significa ser negligente, mas confiar que Deus guiará nossas escolhas. Foque no que você pode fazer hoje. O dia de hoje é o único momento que realmente temos. Ao acordar, decida não se preocupar com o que pode ou não acontecer amanhã. Aqueça seu coração com a gratidão por hoje e com a confiança de que Deus estará ao seu lado em cada passo. Busque a paz de Deus. A ansiedade pode ser paralisante, mas Deus nos oferece uma paz que vai além da compreensão humana. Em Filipenses 4, 6-7, Paulo nos lembra de entregar nossas preocupações a Deus e experimentar a paz que só Ele pode dar. Ao fazer isso, podemos descansar sabendo estar cuidando de tudo. O medo muitas vezes nasce da incerteza e da falta de controle sobre as situações. Quando enfrentamos o desconhecido ou algo que nos parece ameaçador, a tendência é sermos dominados pelo medo. Contudo, Jesus nos ensina que a fé é a chave para vencer essa sensação de impotência e insegurança. A fé em Cristo não é simplesmente uma crença abstrata, mas uma confiança profunda de que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive das situações que mais nos amedrontam. O que é a fé em Jesus? A fé verdadeira é a confiança inabalável de que, independente da circunstância, Deus tem um plano perfeito para nós e está conosco em todo momento. Em muitos momentos, Jesus enfatizou o poder da fé em suas palavras e atitudes. Ele não pediu apenas uma crença superficial, mas uma fé profunda que fosse capaz de mover montanhas, como ele mesmo disse em Mateus 17:20. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Aqui, Jesus nos ensina que a fé, mesmo que pequena, tem o poder de transformar a realidade. Quando confiamos plenamente em Deus, Ele age em nosso favor, independentemente do tamanho do problema que enfrentamos. Essa confiança em Cristo nos dá uma força que vai além das nossas próprias limitações. Porque a fé em Jesus é capaz de vencer o medo. O medo se alimenta da incerteza sobre o futuro e da nossa incapacidade de controlar o que está por vir. Quando enfrentamos algo desconhecido, é fácil nos sentirmos pequenos e vulneráveis. Porém, quando colocamos nossa fé em Jesus, estamos reconhecendo que não estamos sozinhos e que Ele, o Todo-Poderoso, está no comando. Jesus nunca prometeu que não teríamos dificuldades, mas Ele garantiu que estaria conosco em todos os momentos. Em João 14:1, Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A fé em Jesus nos permite descansar na certeza de que Ele é maior do que qualquer problema. Isso nos dá a confiança para enfrentar as adversidades, sabendo que Ele nos sustenta. É a mesma fé que fez os discípulos enfrentarem grandes desafios e o mesmo poder que Jesus demonstrou quando acalmou a tempestade. Marcos 4:39-40. Mostrando que, com fé nele, podemos superar até os maiores medos. A fé em Jesus traz a paz que o medo rouba. Além de nos dar coragem, a fé também nos traz paz. Quando confiamos em Jesus, sabemos que Ele cuida de nós, que nossas vidas estão nas suas mãos e que Ele já venceu o mundo. Essa paz não é uma ausência de problemas, mas uma serenidade interna que vem de saber que Deus está no controle. Jesus nos falou disso em João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O medo se dissipa quando a paz de Cristo entra em nossos corações. Ele não só nos dá coragem para enfrentar o desconhecido, mas também nos dá a tranquilidade de que podemos descansar nele. Como fortalecer a fé em Jesus? Para fortalecer nossa fé,
Precisamos nos alimentar constantemente da palavra de Deus, orar e confiar nas promessas de Jesus. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais firmes nos tornamos na fé, porque vemos o quanto Deus já agiu em favor do seu povo e como Ele promete estar conosco. A paz que vem de Cristo. O medo é, muitas vezes, um reflexo da agitação interna que sentimos diante das dificuldades, das incertezas e das ameaças que nos cercam. Em momentos de ansiedade, o coração se agita, a mente se confunde e a paz parece uma realidade distante. Contudo, Jesus oferece uma paz que vai além do que o mundo pode oferecer. Uma paz verdadeira, que acalma a alma, nos tranquiliza e nos dá força para enfrentar qualquer situação. O que é a paz de Cristo? A paz que Jesus oferece não é uma simples ausência de problemas ou turbulências externas. Ela não depende das circunstâncias, mas da presença constante de Cristo em nossas vidas. É uma paz interior que nos permite, mesmo nas adversidades, experimentar a tranquilidade de saber que Deus está no controle de tudo. Em João 14:27, Jesus fala claramente sobre essa paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui, Jesus nos assegura que a paz que Ele nos oferece é diferente da paz que o mundo pode proporcionar. O mundo oferece paz temporária, que está sempre sujeita às mudanças das circunstâncias. Já a paz de Cristo é duradoura, inabalável e profunda, pois está enraizada na confiança de que Ele é soberano e fiel. Quarto, a nossa identidade em Cristo. O medo muitas vezes surge quando nos esquecemos de quem realmente somos. Quando não temos uma visão clara de nossa identidade, podemos nos sentir inseguros, indefesos ou desamparados diante dos desafios da vida. No entanto, Jesus nos ensina que, como filhos de Deus, nossa identidade é firmada nele, e esse entendimento transforma a maneira como vemos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Quem somos em Cristo? A nossa identidade em Cristo é algo profundamente transformador. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos feitos novas criaturas, não mais definidos pelos erros do passado ou pelas circunstâncias atuais, mas pela obra redentora de Cristo em nossas vidas. Nossa identidade agora está centrada em Cristo, e isso muda tudo. O apóstolo Paulo nos fala sobre essa nova identidade em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Este versículo é uma das declarações mais poderosas sobre nossa identidade em Cristo. Quando nascemos de novo, deixamos para trás as antigas definições e limitações que o mundo impôs a nós. Não somos mais prisioneiros do medo, da culpa, da vergonha ou das nossas fraquezas. Em Cristo, somos livres, renovados e capacitados a viver conforme a vontade de Deus. Filhos de Deus. Uma das verdades mais libertadoras da nossa identidade em Cristo é que somos filhos de Deus. Isso significa que, como filhos amados, temos uma relação íntima com o Criador do Universo. Essa conexão nos dá a confiança de que Deus nos ama profundamente, cuida de nós e tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Em 1 João 3:1, lemos: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso não é apenas uma metáfora ou um título distante. É uma realidade espiritual que define quem somos. Como filhos, temos o direito de nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele nos acolhe em seu amor. Quando entendemos que somos amados por Deus de maneira incondicional, o medo começa a desaparecer, pois sabemos que Ele está ao nosso lado, protegendo-nos e guiando-nos. A confiança que vem da nossa identidade em Cristo. Saber quem somos em Cristo nos dá uma confiança poderosa. Se somos filhos do Rei dos Reis, não precisamos temer as ameaças ou inseguranças do mundo.
Quando nossa identidade está firmada em Cristo, passamos a ver as situações da vida de uma maneira diferente. Não somos mais definidos pelas dificuldades ou pelo medo do futuro, mas pela certeza de que Deus é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Jesus, em João 15,15, nos diz: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Quando Jesus nos chama de amigos, Ele nos convida a ter uma relação de intimidade com Ele. Não somos mais apenas servos, mas amigos de Cristo. E isso nos dá uma grande segurança. Sabemos que Jesus está conosco, compartilhando suas promessas e sua presença a cada momento de nossas vidas. A autoridade que vem de nossa identidade em Cristo. Uma das características mais poderosas da nossa identidade em Cristo é a autoridade que recebemos dele. Não precisamos viver como vítimas do medo, da insegurança ou das circunstâncias. Quando entendemos quem somos em Cristo, também entendemos que temos autoridade espiritual para resistir ao medo, às mentiras e aos ataques do inimigo. Em Lucas 10:19, Jesus nos dá essa autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Isso significa que, como filhos de Deus, temos a capacidade de resistir ao medo e aos ataques do inimigo. Quando nos vemos como filhos amados e com autoridade em Cristo, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem, sabendo que a vitória já está assegurada. A identidade em Cristo traz paz e segurança. Quando nossa identidade está em Cristo, não somos mais abalados pelas circunstâncias externas. Sabemos quem somos e em quem confiamos. Isso nos dá uma paz e segurança que o mundo não pode oferecer. O apóstolo Paulo fala sobre essa confiança em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz vem quando sabemos que estamos seguros em Cristo. Não importa o que o mundo ou as situações ao nosso redor digam. Somos filhos de Deus e Ele cuida de nós. Essa certeza nos permite descansar, sem o peso do medo ou da ansiedade. Como fortalecer nossa identidade em Cristo? Fortalecer nossa identidade em Cristo envolve, primeiro, a leitura da Palavra de Deus. Quanto mais conhecemos o que Deus diz sobre nós, mais entendemos quem somos nele. A oração também é essencial para fortalecer essa identidade, pois através dela nos conectamos com o Pai, nos lembrando de seu amor e da sua fidelidade. 5. A promessa de nunca estarmos sozinhos. Um dos maiores medos que os seres humanos enfrentam é o medo da solidão, do abandono e de estarmos desamparados. Em momentos de dificuldade, muitas vezes nos sentimos sozinhos, incapazes de lidar com as circunstâncias que surgem em nossas vidas. No entanto, uma das promessas mais poderosas que Jesus nos fez foi a de que nunca estaremos sozinhos, independentemente das situações ou do que enfrentarmos. A presença de Cristo conosco. Sempre Jesus nos assegurou em várias passagens bíblicas que Ele está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Em Mateus 28:20, Ele nos dá uma promessa clara e poderosa. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é uma promessa que nos garante a presença constante de Jesus em nossas vidas. Não importa onde estejamos ou o que enfrentemos, Jesus está conosco. Ele não nos deixa ou nos abandona, e sua presença nos dá a segurança de que nunca estamos sozinhos. A solidão espiritual pode ser vencida pela presença de Jesus. O medo da solidão muitas vezes se manifesta quando nos sentimos distantes de Deus, quando estamos enfrentando dificuldades que nos fazem questionar a sua presença em nossas vidas. No entanto, Jesus nunca nos abandonou e nunca nos deixará, como ele afirma em Hebreus 13:5. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa promessa é fundamental para vencer a solidão espiritual.
Mesmo quando parece que estamos sozinhos ou distantes de Deus, Ele está sempre perto, esperando que voltemos a Ele em oração, em confiança. Ele nunca se afasta de nós. Somos nós que muitas vezes nos afastamos. Mas, ao nos voltarmos para Ele, encontramos consolo e segurança em Sua presença. Jesus está conosco em nossos maiores temores. Quando enfrentamos situações difíceis, o medo pode surgir com a sensação de desamparo. No entanto, a promessa de Jesus de estar conosco traz conforto. Ele está presente em nossas vidas, mesmo quando a tempestade parece forte e as dificuldades nos sufocam. Em Marcos 4:38-39, vemos um exemplo claro de Jesus estando presente durante uma crise. Quando os discípulos estavam apavorados com a tempestade no mar, Jesus estava com eles no barco. Mesmo enquanto eles estavam com medo, Ele estava ali para acalmá-los. E Ele estava na popa, dormindo sobre a cabeceira. E despertaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aqui, vemos que mesmo em meio ao caos, Jesus estava com seus discípulos. Ele se levantou e trouxe a calma, mostrando que, não importa a situação, Ele está sempre presente, pronto para trazer paz. O Espírito Santo, a presença de Jesus em nossas vidas. Além de Jesus ter prometido estar conosco, Ele também enviou o Espírito Santo para habitar em nós. O Espírito Santo é a manifestação da presença de Deus em nossa vida cotidiana, guiando-nos, confortando-nos e fortalecendo-nos em momentos de necessidade. Em João 14:16-17, Jesus fala sobre o envio do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, portanto, é a presença de Deus em nossas vidas de forma contínua. Ele não apenas nos dá consolo em momentos de aflição, mas também nos guia e nos fortalece. Quando sentimos que não podemos mais continuar, é o Espírito Santo que nos sustenta e nos lembra de que nunca estamos sozinhos. Jesus está conosco. Nos desertos da vida. Muitas vezes, enfrentamos períodos difíceis, que podemos comparar a desertos espirituais ou emocionais. Nessas situações podemos sentir que estamos sozinhos ou abandonados. Mas a verdade é que Jesus sempre está conosco, nos momentos de seca e de luta. Isaías 41:10 nos lembra disso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Em momentos de deserto, onde tudo parece árido e sem esperança, podemos encontrar consolo na promessa de que Deus está conosco. Ele nos sustenta, nos fortalece e nos guia por meio dos tempos mais difíceis. Acompanhamento de Jesus em todas as situações. A promessa de nunca estarmos sozinhos também implica que Jesus nos acompanha em todas as nossas situações. Não importa o quão difíceis ou desafiadoras elas sejam. Em qualquer momento da nossa vida, podemos confiar que Ele está ao nosso lado, nos guiando, nos ajudando e nos dando a força necessária para continuar. 6. O poder da oração. Em momentos de medo e insegurança, muitos de nós buscamos formas de lidar com os desafios da vida. Um dos recursos mais poderosos que Jesus nos deu para vencer o medo é a oração. A oração não é apenas uma forma de pedir a Deus por algo. É uma forma de nos conectarmos com Ele, de entregar nossas ansiedades e de confiar no seu poder para agir em nossas vidas. Quando oramos, estamos buscando a presença de Deus, buscando sua orientação e força para superar qualquer situação que nos cause medo ou incerteza. O que é a oração? A oração é, acima de tudo, uma comunicação com Deus. Jesus nos ensinou a orar, não apenas em palavras formais, mas com o coração aberto,
pedindo a Ele por nossas necessidades, nossos medos e nossas lutas. Em Mateus 6, 9 a 13, Jesus nos ensinou o modelo de oração conhecido como o Pai Nosso. Ele nos mostrou que a oração deve ser simples, direta e cheia de confiança em Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Neste modelo de oração, vemos a importância de reconhecer a soberania de Deus, de pedir por nossas necessidades diárias, de buscar perdão e de pedir proteção contra o mal. A oração é uma forma de nos aproximarmos de Deus e nos lembrar de que Ele está no controle de tudo. A oração fortalece nossa fé. O medo frequentemente vem da falta de confiança, de sentir que não somos capazes ou que as situações estão fora de nosso controle. A oração, quando feita com fé, fortalece nossa confiança em Deus, pois nos lembra de que Ele é maior do que qualquer problema ou adversidade que enfrentamos. Ao orar, colocamos nossas preocupações diante de Deus e expressamos nossa confiança de que Ele pode agir em nossa vida. Em Marcos 11 e 24, Jesus nos ensina sobre o poder da oração. Portanto vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis, e assim será convosco. Aqui, Jesus nos desafia a orar com fé, acreditando que Deus nos ouve e que Ele responderá a nossas orações. Quando oramos com confiança, nossa fé se fortalece e o medo perde seu poder sobre nós. Sabemos que Deus tem poder para transformar as situações e nos dar a sabedoria e a força necessárias para enfrentá-las. A oração nos dá paz. Quando oramos, estamos entregando nossos medos e ansiedades a Deus, e essa entrega traz uma paz que vai além da compreensão humana. Em Filipenses 4, 6 a 7, Paulo nos ensina sobre o poder da oração para trazer paz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui, Paulo nos ensina que ao entregarmos nossas preocupações a Deus em oração, a paz de Deus nos envolve e nos protege. Quando oramos, nos afastamos da ansiedade e do medo, e somos envoltos pela paz que vem de confiar em Deus. Essa paz nos dá a segurança de que Ele está cuidando de nós e que, independentemente das circunstâncias, podemos descansar em Sua presença. Jesus nos ensina a orar para vencer o medo. Em momentos de medo, podemos seguir o exemplo de Jesus, que também orou em momentos de grande aflição. No jardim do Getsêmani, quando enfrentava o sofrimento iminente da crucificação, Jesus orou fervorosamente, pedindo ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice de sofrimento. Porém, ele também entregou sua vontade nas mãos de Deus, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22 e 42. Jesus não hesitou em expressar suas emoções e medos ao Pai, mas ele também se entregou completamente à vontade de Deus, confiando que o Pai sabia o melhor caminho. Essa atitude de entregar nossas preocupações a Deus, com confiança em sua soberania, é um modelo para nós quando enfrentamos o medo e a ansiedade. Oração como um meio de resistência ao medo. A oração também é uma forma de resistir ao medo e ao ataque do inimigo. Quando oramos, invocamos o poder de Deus sobre nossas vidas, e isso nos fortalece para enfrentar qualquer adversidade. Em Efésios 6:18, Paulo nos lembra que a oração faz parte da nossa armadura espiritual. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
A oração nos dá a força necessária para resistir ao medo, às tentações e às dificuldades que o inimigo tenta lançar sobre nós. Quando nos entregamos à oração, reconhecemos que nossa força vem de Deus e não de nós mesmos. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e por meio da oração, acessamos seu poder para vencer qualquer adversidade. 7. O poder da Palavra de Deus. Quando se trata de enfrentar o medo, a Palavra de Deus é uma arma poderosa que nos fortalece, nos encoraja e nos dá segurança. Jesus nos ensinou que as Escrituras têm o poder de transformar nossas vidas, trazendo luz onde há escuridão e paz onde há ansiedade. Quando nos deparamos com situações desafiadoras e o medo tenta nos dominar, a Palavra de Deus é o alicerce que nos mantém firmes. A Palavra de Deus é verdade e força. O mundo está cheio de incertezas e enganos que alimentam o medo. Muitas vezes, o medo vem das mentiras que ouvimos ou dos pensamentos negativos que aceitamos. No entanto, a Palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Quando colocamos nossa confiança nas promessas de Deus, conseguimos vencer as mentiras e a insegurança. Em João 8:32, Jesus nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade de Deus nos liberta das mentiras que alimentam o medo e a ansiedade. Ao estudar a palavra, podemos lembrar quem somos em Cristo, quais são as promessas que Ele fez a nós e como podemos confiar nele em todas as situações. A palavra de Deus, como espada contra o medo. A Bíblia também nos ensina que a palavra de Deus é uma espada espiritual que pode cortar as mentiras e os medos que tentam nos aprisionar. O apóstolo Paulo descreve isso em Efésios 6:17, ao falar sobre a armadura de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando enfrentamos o medo, é a palavra de Deus que nos dá poder para resistir ao inimigo e às suas mentiras. Jesus, em seu ministério terreno, usou as Escrituras para resistir às tentações de Satanás no deserto. Quando Satanás tentou distorcer a verdade, Jesus respondeu com a palavra de Deus dizendo: "Está escrito." Mateus 4:4, 4:7, 4:10. Da mesma forma, quando o medo tenta nos dominar, podemos usar as promessas de Deus para declarar a verdade e repelir os pensamentos e sentimentos negativos. A palavra de Deus é a espada com a qual combatemos o medo. A palavra de Deus nos dá paz e segurança. Muitas vezes o medo surge quando estamos incertos sobre o futuro ou quando nos sentimos vulneráveis. No entanto, a palavra de Deus nos oferece a certeza de que Ele está no controle e que podemos descansar em sua segurança. Em Isaías 26:3, lemos: "Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em Ti confia." Quando confiamos em Deus e em Sua palavra, podemos experimentar uma paz que vai além da compreensão. Mesmo em meio à tempestade, a paz de Deus nos envolve, e o medo perde sua força sobre nós. A palavra de Deus é um lembrete constante de que Ele é fiel, e que em sua soberania podemos confiar. A palavra de Deus como fonte de esperança. Em tempos de medo, muitas vezes sentimos que não há saída, que a situação não tem solução ou que estamos à beira do desespero. No entanto, a palavra de Deus nos dá esperança, lembrando-nos de que Deus tem um plano para nossas vidas e que Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. Romanos 15:4 nos ensina: "Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, pela perseverança e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança." As Escrituras estão cheias de histórias de pessoas que enfrentaram grandes medos e desafios, mas que, através da confiança em Deus, superaram todas as dificuldades. A Bíblia é um manual de esperança, mostrando-nos que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus é fiel, e sua promessa de estar conosco nunca falha. O poder das promessas de Deus. Uma das maiores fontes de poder que encontramos na Palavra de Deus
são as promessas que Ele fez para aqueles que confiam nele. Essas promessas são verdadeiras, imutáveis e inabaláveis. Em 2 Coríntios 1:20, o apóstolo Paulo nos lembra: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quando nos deparamos com o medo, podemos nos apegar às promessas de Deus, sabendo que Ele cumprirá tudo o que prometeu. As promessas de Deus são firmes e seguras, e ao meditarmos nelas, somos fortalecidos e encorajados a seguir em frente, confiando que Ele jamais nos abandonará. 8º, a importância de confiar em Deus. O medo muitas vezes nasce de uma sensação de insegurança, de achar que estamos sozinhos ou que as circunstâncias estão além do nosso controle. No entanto, a confiança em Deus é a chave para superar qualquer medo. Quando confiamos plenamente em Deus, reconhecemos que Ele é soberano, que Ele tem o controle de todas as coisas e que, independentemente da situação, Ele está trabalhando para o nosso bem. A confiança em Deus é o alicerce sobre o qual podemos construir nossa paz, nossa coragem e nossa esperança. A confiança em Deus, como fundamento para vencer o medo. O medo frequentemente surge quando não temos certeza do que vai acontecer ou quando nos sentimos impotentes diante das circunstâncias. Em momentos assim, a confiança em Deus se torna a nossa rocha. Quando depositamos nossa confiança em Deus, escolhemos acreditar que Ele tem um plano para nossas vidas, que Ele sabe o que é melhor para nós e que mesmo nas dificuldades, Ele nunca nos abandonará. Em Provérbios 3:5-6, somos orientados a confiar em Deus com todo o nosso coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esses versículos nos ensinam que não podemos confiar apenas em nossa própria compreensão das coisas, especialmente quando o medo tenta nos cegar. Em vez disso, devemos confiar em Deus, reconhecendo sua sabedoria e seu poder. E Ele guiará nossos passos, mesmo quando não entendemos completamente a situação. A confiança em Deus afasta a ansiedade. A ansiedade é uma das principais formas de medo que nos afeta. Ela nos faz imaginar os piores cenários possíveis e nos impede de viver o momento presente. A confiança em Deus, no entanto, nos liberta da ansiedade. Quando confiamos em Deus, entregamos nossas preocupações a Ele, sabendo que Ele cuida de nós e que não precisamos carregar o peso do medo sozinhos. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos ensina sobre a confiança em Deus como um antídoto para a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando confiamos em Deus por meio da oração, entregamos nossas ansiedades a Ele. A paz que vem de Deus, que vai além da compreensão humana, nos envolve e nos protege, afastando o medo e a ansiedade. Podemos descansar no fato de que Ele tem o controle de tudo. Confiar em Deus nos dá força para enfrentar os desafios. Os desafios da vida podem parecer assustadores e muitas vezes não temos forças para enfrentá-los sozinhos. No entanto, a confiança em Deus nos dá a força necessária para superá-los. Quando confiamos que Ele está conosco, nos sentimos fortalecidos para seguir em frente, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Deus não apenas promete estar conosco, mas também nos dá a força que precisamos para enfrentar qualquer adversidade. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aqui, vemos que a confiança em Deus nos traz a garantia de que Ele nos fortalecerá e nos ajudará. Mesmo nas situações mais difíceis,
Deus promete nos sustentar, nos dar força e nos apoiar para que possamos enfrentar e superar o medo. Jesus nos ensina a confiar em Deus, mesmo nas tempestades. Jesus nos deu o exemplo perfeito de confiança em Deus, especialmente em momentos de grandes dificuldades. Em Mateus 14, 22 a 33, quando os discípulos estavam no barco, sendo afligidos por uma tempestade, Jesus apareceu andando sobre as águas. Ao ver Jesus, Pedro, impulsivamente, pediu para ir até ele. Quando Pedro começou a duvidar e olhou para as ondas, ele começou a afundar, mas Jesus o estendeu a mão e o salvou. Jesus então disse a Pedro: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Esse episódio nos ensina que, mesmo quando as tempestades da vida nos cercam, podemos confiar em Jesus. A tempestade não tem poder sobre a nossa paz quando temos confiança em Deus. Quando nossa confiança está em Jesus, não importa quão forte seja a tempestade, Ele está conosco, e Ele tem o poder de nos salvar e nos guiar. O poder de viver pela fé. A fé é uma das chaves mais poderosas para vencer o medo. Quando vivemos pela fé, não vivemos pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas pelo que sabemos que Deus prometeu. A fé nos capacita a olhar além das dificuldades e das incertezas da vida, e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Em vez de sermos dominados pelo medo, a fé nos fortalece e nos dá a coragem para avançar, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. O que é viver pela fé? Viver pela fé significa confiar em Deus e em suas promessas, mesmo quando não vemos ou entendemos completamente o que está acontecendo ao nosso redor. A fé nos chama a crer que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando as evidências externas sugerem o contrário. A fé nos permite enfrentar o medo com confiança, sabendo que Deus tem um propósito maior em todas as situações. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo nos ensina sobre o modo de viver pela fé, porque andamos por fé e não por vista. Aqui Paulo nos lembra que a verdadeira fé não se baseia no que podemos ver ou nas circunstâncias que nos cercam, mas na confiança em Deus, que é invisível, mas sempre presente e fiel. Quando vivemos pela fé, confiamos que Ele está no controle, independentemente das dificuldades que encontramos. A fé, como uma proteção contra o medo. O medo muitas vezes se alimenta da incerteza e da insegurança. Quando não sabemos como resolver um problema ou o que acontecerá no futuro, o medo pode facilmente tomar conta de nós. No entanto, a fé age como uma proteção contra o medo, pois nos lembra que, mesmo nas incertezas, Deus está conosco e Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Em Hebreus 11:1, a Bíblia nos define a fé como: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé nos dá certeza, mesmo nas situações mais incertas. Quando vivemos pela fé, sabemos que Deus está trabalhando em nosso favor, e isso nos liberta do medo. A confiança em suas promessas é mais forte do que qualquer temor. A fé nos dá coragem para enfrentar o impossível. Quando os desafios parecem impossíveis de serem superados, a fé nos dá a coragem para continuar. Não porque confiamos em nossas próprias forças, mas porque confiamos no poder de Deus para transformar qualquer situação. A fé nos capacita a olhar para as montanhas diante de nós e a acreditar que, com a ajuda de Deus, podemos superá-las. Em Mateus 17:20, Jesus nos ensina sobre o poder da fé, dizendo: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus nos mostra que mesmo uma pequena fé tem o poder de realizar o impossível. Quando vivemos pela fé, temos coragem para enfrentar qualquer obstáculo, pois sabemos que com Deus nada é impossível. A fé nos ajuda a ver além da nossa limitação e a confiar no poder ilimitado de Deus.
A fé como força para perseverar. Em momentos de dificuldades, a fé nos dá a força para perseverar, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. A fé não é apenas acreditar que Deus pode agir em nossa vida, mas também confiar em sua sabedoria e em seu tempo. A fé nos capacita a esperar por Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Em Tiago 1:3-4, lemos sobre a importância da fé para a perseverança. Sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A fé nos ensina a perseverar, mesmo quando o caminho é árduo. Ela nos dá a confiança de que as dificuldades têm um propósito em nossa vida, e que ao perseverarmos, cresceremos espiritualmente. A fé fortalece nosso caráter e nos prepara para aquilo que Deus tem reservado para nós. A fé nos liberta do medo do futuro. Muitas vezes, o medo vem da preocupação com o futuro. O que acontecerá? Como enfrentaremos o que está por vir? A fé nos liberta desse medo, pois nos ensina a confiar que Deus já está no futuro e que Ele cuidará de nós a cada passo. Quando vivemos pela fé, não precisamos temer o amanhã, porque sabemos que Deus está no controle e Ele nos guiará. Em Mateus 6:34, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o futuro. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. A fé nos liberta da ansiedade sobre o que está por vir. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele estará conosco em cada momento e que Ele cuidará de todos os nossos caminhos. 10. A vitória sobre o medo. Através do amor de Deus. O medo muitas vezes surge da sensação de estar sozinho, de não ser amado ou de não ter apoio. Quando nos sentimos vulneráveis, o medo pode tomar conta de nossas emoções e decisões. No entanto, o amor de Deus é a chave para vencer o medo. O amor de Deus é perfeito, incondicional e imensurável, e Ele nos ama com um amor que ultrapassa toda compreensão. Quando entendemos e nos entregamos a esse amor, o medo perde seu poder sobre nós. O amor de Deus expulsa o medo. A Bíblia nos ensina que o perfeito amor de Deus é a antítese do medo. O medo não pode coexistir com o amor verdadeiro. Quando experimentamos o amor de Deus de maneira profunda e pessoal, Ele nos dá segurança e confiança. O amor de Deus nos garante que não estamos sozinhos, que Ele está sempre conosco e que Ele cuida de nós em todos os momentos. Em 1 João 4,18 lemos: No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo envolve castigo. Logo, aquele que teme não é perfeito em amor. O perfeito amor de Deus é a força que afasta o medo. Quando entendemos que somos profundamente amados por Deus, o medo de ser rejeitado, de falhar ou de enfrentar dificuldades desaparece, porque sabemos que Ele está ao nosso lado e que seu amor nunca falha. O amor de Deus nos dá segurança. Muitas vezes, o medo vem da incerteza sobre o futuro ou da falta de segurança nas situações da vida. No entanto, o amor de Deus nos dá uma segurança inabalável. Sabemos que, independente do que aconteça, Deus está conosco e Ele nos ama. Essa certeza nos fortalece e nos dá paz, porque sabemos que nada pode nos separar do seu amor. Em Romanos 8:38-39, Paulo nos assegura: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem nos garante que o amor de Deus é eterno e invencível. Nada pode nos separar do seu amor, nem mesmo as dificuldades ou os medos que enfrentamos. Quando sabemos que Deus nos ama com um amor tão forte e inquebrantável, o medo perde sua força, porque sabemos que estamos seguros em seus braços.
O amor de Deus nos capacita a amar aos outros e superar o medo. O amor de Deus não é apenas algo que recebemos, mas algo que também devemos compartilhar com os outros. Quando entendemos o quanto fomos amados por Deus, somos chamados a refletir esse amor em nossas relações com os outros. O medo muitas vezes nos impede de agir em amor, seja por medo de rejeição, seja por medo de sermos feridos. No entanto, o amor de Deus em nós nos dá coragem para amar, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Em 1 João 4,19, encontramos uma verdade importante. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus em nossa vida nos capacita a amar aos outros, independentemente das circunstâncias. Quando vivemos no amor de Deus, o medo da rejeição ou da dor se enfraquece, e somos capazes de agir com coragem e compaixão. O amor de Deus em nós é a fonte de todo o amor que temos pelos outros e nos capacita a vencer o medo. O amor de Deus é a garantia de sua presença constante. Quando enfrentamos o medo, muitas vezes sentimos que estamos sozinhos. A solidão pode amplificar o medo, tornando-nos vulneráveis às mentiras que o inimigo tenta nos contar. No entanto, o amor de Deus nos garante sua presença constante em nossa vida. Ele nunca nos abandona e sempre está ao nosso lado. Saber que somos amados por Deus nos dá a confiança de que não importa o que aconteça, Ele está conosco, nos fortalecendo e nos guiando. Em Salmo 23, 4, encontramos um versículo poderoso sobre a presença de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. O amor de Deus nos assegura que mesmo nas horas mais sombrias e aterrorizantes Ele está conosco. Não importa o quão assustador seja o caminho, Sua presença nos dá coragem para seguir em frente. Seu amor é a luz que dissipa a escuridão do medo. O amor de Deus nos liberta da culpa e do medo de condenação. Outro tipo de medo que muitos de nós enfrentamos é o medo da condenação, da culpa e da vergonha. O inimigo tenta nos fazer acreditar que nossos erros e falhas nos afastam de Deus. Mas o amor de Deus nos garante que Ele perdoa nossos pecados e nos aceita como somos. Quando recebemos o perdão de Deus e experimentamos seu amor, somos libertados do medo de condenação e da vergonha. 11. A vitória. Sobre o medo pela oração e pela intercessão. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para superar o medo e todas as adversidades que enfrentamos. Quando oramos, estamos nos conectando diretamente com Deus, buscando Sua presença, Sua orientação e Seu poder para enfrentar os desafios da vida. A oração nos dá força, nos acalma e nos permite entregar nossas preocupações a Deus, sabendo que Ele está ouvindo e trabalhando em nosso favor. A oração como refúgio contra o medo. Em momentos de medo, a oração serve como um refúgio seguro. Ela nos permite buscar a Deus de coração aberto, entregando a Ele todas as nossas ansiedades e preocupações. Quando oramos, colocamos nossa confiança em Deus, reconhecendo que Ele tem o poder de transformar nossas circunstâncias e nos dar paz. A oração nos lembra que não estamos sozinhos e que podemos contar com a ajuda de Deus a qualquer momento. Em Filipenses 4, 6-7, Paulo nos ensina como a oração pode afastar o medo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui, Paulo nos diz que a oração é o meio pelo qual entregamos nossas preocupações a Deus. Quando oramos com fé, a paz de Deus, que vai além da nossa compreensão, nos envolve e guarda nossos corações contra o medo. A oração traz uma sensação de segurança, pois sabemos que Deus está no controle de tudo. A oração como meio de conectar-se com a força de Deus. O medo pode muitas vezes nos paralisar,
fazendo-nos sentir fracos e incapazes de lidar com as situações à nossa frente. No entanto, a oração nos conecta com a fonte de toda a força, Deus. Quando oramos, recebemos o poder do Espírito Santo para enfrentar qualquer desafio que venha em nossa direção. A oração nos lembra que não somos fracos, mas que em Cristo somos mais do que vencedores. Em Isaías 40, 29 a 31, encontramos a promessa de que Deus nos dá força quando oramos e confiamos nele. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A oração é o meio pelo qual podemos renovar nossas forças, especialmente quando estamos cansados ou com medo. Deus promete dar-nos força para enfrentar os desafios, e a oração nos conecta com esse poder sobrenatural que nos capacita a ir além das nossas limitações. A oração como forma de declarar a confiança em Deus. Quando oramos, estamos fazendo uma declaração de confiança em Deus. A oração nos permite expressar nossa fé, declarando que acreditamos no poder de Deus para nos ajudar a vencer qualquer medo. Ao orar, estamos dizendo: Deus, eu confio em Ti, sei que Tu és maior do que qualquer situação e que Tu tens o controle de tudo. A oração, portanto, fortalece nossa fé e nos ajuda a permanecer firmes, mesmo quando o medo tenta nos dominar. Em Salmo 56, 3, o salmista nos ensina como a oração pode nos ajudar a vencer o medo. Em qualquer tempo em que eu temer, hei de confiar em Ti. Este versículo nos lembra que, mesmo quando o medo se aproxima, podemos escolher confiar em Deus. A oração é uma maneira de colocar essa confiança em prática, entregando nossos medos a Ele e acreditando que Ele nos ajudará a superá-los. A intercessão, como forma de ajudar os outros a vencerem o medo. Além da oração pessoal, a intercessão, que é orar pelos outros, também é uma maneira poderosa de vencer o medo. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor enfrentam desafios e medos que não sabemos como ajudar diretamente. A intercessão é a oportunidade de levantar essas pessoas diante de Deus em oração, pedindo que Ele as fortaleça e as liberte do medo. Quando oramos pelos outros, estamos agindo como instrumentos de Deus para trazer paz e cura, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que amamos. Em Tiago 5:16, a Bíblia nos ensina sobre o poder da oração intercessora. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A intercessão tem um poder imenso, pois ao orarmos pelos outros, somos usados por Deus para trazer alívio e cura. A oração intercessora pode ajudar aqueles que estão lutando contra o medo a encontrar paz e força em Deus. 12. Jesus nos ensina a confiar em sua provisão. O medo do amanhã nos aflige, mas Jesus nos ensina a confiar no cuidado do Pai. Ele nos promete que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Versículo: Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:31 a 33:13. A força para enfrentar o impossível. Em momentos de medo, é comum duvidarmos de nossa capacidade. Jesus, no entanto, nos ensina que tudo é possível para aqueles que têm fé nele, e que podemos superar qualquer obstáculo com sua ajuda. Versículo: Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37-14. Não se preocupe com o futuro. Muitas vezes, o medo vem do desconhecido, de o que está por vir. Jesus nos ensina a não carregar o peso do futuro, pois Ele já está cuidando de tudo. Versículo: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:34-15. O poder do nome de Jesus. Quando nos sentimos ameaçados pelo medo, o nome de Jesus é nossa força. Invocar o nome dele traz proteção e alívio, pois ele tem poder sobre todas as coisas, incluindo nossas ansiedades. Versículo: E tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Viver sem medo não significa que não enfrentaremos desafios. Significa que, quando os desafios surgirem, podemos confiar que Jesus está conosco, nos guiando, nos protegendo e nos dando coragem para superá-los. Que esses 15 ensinamentos de Jesus nos ajudem a enfrentar qualquer medo com fé, paz e confiança. Afinal, o nosso Salvador está conosco e nada pode nos separar do seu amor. Se inscreva no canal para receber notificações de vídeos novos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.